Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Brasileirão. E o Botafogo ampliou a vantagem para o segundo colocado, que é o Palmeiras. Palmeiras perdeu o clássico para o Corinthians na segunda-feira por 2-0 e nesta terça, jogando em casa, no Newton Santos, o Botafogo fez 3-0 na equipe do Vasco da Gama. 6 pontos agora separam o Botafogo do Palmeiras e 7 pontos separam o Botafogo do Fortaleza, que é o terceiro colocado. Também por 3-0, o São Paulo venceu o Bahia em Salvador, na Fonte Nova. Bahia estacionando na tabela e o São Paulo brigando aí pelas posições de cima na tabela, assim como o Inter, que também jogou em casa, a exemplo do Botafogo, fez o tema de casa e venceu o Criciúma por 2-0 e assumiu momentaneamente o G4. O Inter, com a vitória, ultrapassou a equipe do Flamengo. 2-0 para cima da equipe do Criciúma. A partir de agora, tudo sobre os jogos desta terça-feira e os jogos que, na quarta, vão encerrar a 32ª rodada, que é a 13ª do retorno. Depois eu falo dos jogos desta terça-feira. Antes, a nova classificação que tem: Botafogo líder, 67 pontos. Palmeiras é o segundo, com 61, 6 pontos a menos que o líder. Fortaleza é o terceiro, tem 60, 7 pontos a menos que o Botafogo. E o Inter agora é o quarto colocado com 56 pontos na tabela. O Flamengo é quinto colocado, tem 55, mas joga nesta quarta-feira contra o Cruzeiro em BH a partir das 9 horas da noite. Se o Flamengo pelo menos empatar o jogo, o Flamengo já ultrapassa mais uma vez o Inter. Por quê? Se o Flamengo empatar, vai a 56 pontos e 16 vitórias, vai deixar o Inter na quinta posição, porque o Inter tem no momento 56 pontos e 15 vitórias. O Inter só vai fechar a rodada em quarto lugar se o Flamengo perder para a equipe do Cruzeiro. São Paulo é sexto colocado, tem 54. Bahia estacionou, é sétimo com 46. O Cruzeiro joga com o Flamengo. Se o Cruzeiro vencer a partida, vai a 47, ultrapassa o Bahia e entra no G7. Lembrando que agora temos G5 para vagas diretas na próxima edição da Copa Libertadores da América e G7 para a chamada pré-Libertadores. Então, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Inter e Flamengo, nesse momento, garantindo 5 vagas para a fase de grupos da Libertadores da América. São Paulo e Bahia, nesse momento, garantindo as 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. Vasco, 43, perdeu para o Botafogo, estacionou na 9ª posição. Atlético Mineiro, 41, Grêmio 39, Vitória e Corinthians 38, Fluminense e Criciúma 37, Bragantino 35, os times que estão fora da zona de rebaixamento. Entre os rebaixados hoje, Atlético Paranaense e Juventude 34, Cuiabá 28 e o Atlético Goianiense, que tem 22 pontos na tabela. Os 2 jogos que fecham esta 32ª rodada acontecem nesta quarta-feira, 9 da noite. Em BH, confirmando Cruzeiro e Flamengo. E em Goiânia, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro são jogos da 32ª rodada. Então, o que pode mudar com os jogos desta quarta-feira? O Flamengo ultrapassando o Inter ou o Cruzeiro ultrapassando a equipe do Bahia. E aqui na parte de baixo da tabela, o Atlético Goianiense tem 22, se vencer o Galo vai a 25, e o Atlético pode ultrapassar aqui a equipe do Vasco da Gama. Se vencer a partida, o Galo vai a 44 pontos. E 11 vitórias, ultrapassa o Vasco da Gama, ficando com a 9ª posição. Então são as alterações que podem acontecer na rodada. Quarto lugar para o Inter ou para o Flamengo, 7ª posição para o Bahia ou para o Cruzeiro, e 9ª posição ou para o Vasco ou então para o Atlético Mineiro. Para fecharmos os jogos desta terça-feira. Deixa eu começar com o líder aqui, o Botafogo, venceu por 3-0 o Vasco da Gama, já com 11 minutos de partida, 2-0 para o Vasco praticamente administrou daí em diante. O João Victor ainda foi expulso pelo Vasco da Gama. Botafogo chega agora a 10 partidas sem derrota, não perde a 10 jogos, são 7 vitórias e 3 empates, a sequência invicta da equipe do Botafogo. O Inter venceu por 2-0 o Criciúma com 2 belos gols, do Alan Patrick de falta, depois do Wesley. O Inter que chegou agora a 13 partidas sem derrota, maior sequência invicta do campeonato é a do Inter, 13 jogos sem perder, 9 vitórias e 4 empates. E se ampliarmos um pouco mais, abrirmos um pouco mais esse leque aí, o Inter nos últimos 18 jogos tem apenas uma derrota, perdeu para o Dragão, o Atlético Goianiense, o Lanterna, lá em Goiânia, por 1-0 no dia 18 de agosto.
Bahia 0, São Paulo 3. São Paulo não perde agora 3 partidas, tem o São Paulo aí 2 vitórias e 1 empate na sequência. E o Bahia, pessoal, já não vence há 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas na sequência. Bahia que vem de 2 resultados negativos, 2 derrotas na sequência para Vasco da Gama e também agora para a equipe do São Paulo. Portanto, os jogos desta terça-feira que deram sequência a esta 32ª rodada, 13ª do retorno da Série A do Brasileirão. É isso aí, fui, tchau!